Ebé Ilê Molaê Oguian Iemanjá. 12 anos. Sim. Né, que se comemorou recentemente. Dia 21 de janeiro. Como se deu essa construção? A gente sabe que foi com muito sacrifício, né? Foi. Assim como acontece em muitas outras comunidades. Mas a senhora pode falar um pouquinho da sua casa, assim? A casa do Candomblé, ela foi imposta, porque, na realidade, eu nunca sonhei em ter uma casa de Candomblé. Na realidade, eu ia ter um quartinho de santo, botar os ibás ali. É a vontade de toda a Nunca sonhei com essa. Eu nunca tive essa imagem de uma casa de Candomblé e nunca tive, entendeu? Vou tomar meus 7 anos, vou pegar, vou guardar no meu quartinho, o Exu no quartinho dele, o caboclo no quartinho dele. E a coisa foi acontecendo e foi chegando, e chega um necessitado. E quando eu vi, já tinha uma esteira na minha sala, já tinha uma quartinho, uma vela, uma canjica, uma caçá. Quando eu fui ver, quando eu dei por conta, já tinha uma cabra amarrada na minha varanda, um ogã para recolher, e eu fui praticamente atropelada pelas coisas, pelas pessoas e pelas obrigações. Foi assim, um furacão, né? E hoje eu estou aí, né? Vou fazer o quê? Eu me rendi, né? A minha teimosia teve limite, né? E está aí, o Ebé Ilê Molaió, o Guian, Tiemonjá. Então, o aspecto jurídico, ele tem que ser entendido como fundamental nas nossas casas de candomblé e casas de umbanda. A minha cidade, eu agradeço demais a minha cidade, ao governo de Maricá, porque me ensinou que para ter direitos eu tenho que cumprir com os meus deveres e passar por toda a burocracia que a lei exige, entendeu? A minha cidade, ela é perfeita nesse aspecto. Você chega com o seu estatuto dentro do cartório e você vai legalizar o seu EBE. Agora, se você também não vai até o cartório, você não vai ter seus direitos, entendeu? E é importante essa conscientização dentro das nossas casas irmãs, de legalizar, de ter o seu documento, não ser um fundo de quintal, não ser ameaçado pelo seu vizinho, 7 horas da noite, que você não pode tocar e a polícia chegar, como chegava no tempo do meu avô, não pode tocar, você não tem autorização. E as pessoas não enxergam a lei, ela existe e ela vai ser aplicada se você não tiver um mínimo de respaldo jurídico. A gente tem muitos terreiros em área de risco, né? Eu fico muito triste porque o poder público acaba não podendo agir, né, naquela área ali, e já vi muitos terreiros serem fechados, né? Toda hora a gente vê um caso desse e é muito triste um terreiro fechar por falta, né, do poder público ajudar. Isso talvez pudesse estar minimizado se fosse registrado, se viesse um CNPJ, alguma tem coisa. Tem que ter. Né? E o CNPJ você pode conquistar até com gratuidade, né? Já tem esse avanço. Olha aí. No Rio de Janeiro, né? Eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu tenho visto avanço na política com relação à gratuidade. Estava até falando ali com a minha irmã. Então, é bom que alguém desse terreiro, dessa casa irmã, co-irmã, enxergue essa necessidade, que vá fazer seu estatuto, que vá adquirir sua isenção de ICMS na conta de luz, na conta de telefone, na conta de água, que é um direito... Imposto de terreno. O ICMS, nenhum imposto nós pagamos, entendeu? Porque já é uma lei federal e estadual dessa isenção. Mas para isso tem que estar legalizado. Em relação à educação no axé, né? Isso de um modo geral, tantas pessoas que ainda existem muitas pessoas analfabetas, às vezes com escolaridades não completa, essa questão de introduzir a educação que houve um tempo lá atrás, e até algumas casas ainda tem, muito poucas, mas tem,
na questão de educação dos idosos, né, que não sabem ler e escrever, as crianças, né, e assim as pessoas terem um caminho, uma direção. Mais ou menos o gancho do que a senhora estava falando. Você sabe que eu tenho visto que a instrução ela tem melhorado por influência da academia ter entrado nos terreiros. Eu tive a oportunidade de estudar, ela teve, ele teve, você, mas o nosso avô não teve. Isso. A minha mãe de santo estudou muito pouco, ela tem quase 90 anos, entendeu? Porém, de um tempo para cá, não sei se vocês concordam comigo, a academia tem entrado muito nas casas de candomblé. Sim. Né? Os profissionais têm entrado na casa do candomblé. Lá em casa tem de várias profissões, né? Então, essa influência, esse impacto com o doutor e aquele que tem o primeiro grau e aquele idoso que, às vezes, eu não tenho esse idoso analfabeto, mas conheço casas que eu falo porque a minha avó, Karnal, era de Tumajussara, Iranite Choroquê, e ela só assinava o nome. Eu sou filha de mãe Moajô, do Tumbajunsara. Ela foi iniciada por falecido pai Pedro de Omalu, lá do bairro Califórnia, ali da rua Aérea, Nova Iguaçu, daqueles lados ali. Então ela ia para o banco receber, e isso quando ela não conseguia assinar, ela ficava com vergonha que ela tinha que botar a digital lá. Então a gente pega eu tenho visto uma boa influência dentro do terreiro quando você coloca aquele grupo misto de doutor com adolescente que estou com preguiça de fazer a prova. Sim. Aí aquele já puxa um pouco, entendeu? Não, vai estudar sim. E eu gosto do boletim no fim do ano. Você me traga o boletim para apresentar ao Oxóssi, me traga o boletim para mostrar Xangô. É uma estratégia maravilhosa. E eles vêm, sabe? Eles vêm, vai no IBA e coloca aquele boletim lá no IBA. Ah, muito bem. E só participa do projeto dentro e fora do EBE se tiver sido aprovado na escola. Porque eu tenho lá ritmista, né? E a escola de samba exige a mesma coisa. Eu acho bem legal essa consciência, né? Do lazer. Não, você vai para o lazer, mas agora você tem que estudar, você tem que trabalhar, você faz boa a vida inteira para a pessoa prosperar e ela tem que sair do lugar. Houve uma época que era difícil, né? Não sei se você vai concordar, que era difícil para pegar um ônibus, né? Existiu uma época, não muito longe, uns 30 anos atrás, vamos dizer assim, ou mais um pouco, de faltar até o feijão na mesa, né? Que era uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco. Hoje, e o estudo aí, junto a isso, era difícil de você ver as pessoas quererem ou deixar de, sabe, ir para um banco, quebrar chão de banco, trabalhar na obra ou estudar, né? Hoje em dia não mais, graças à senhora, né? A vários movimentos aí. Justamente o que ela falou, existe essa mistura, né? De pessoas que tiveram uma oportunidade melhor, outras que não tiveram oportunidade. E então acaba se misturando e incentivando. E ter uma atitude como essa, de colocar um boletim, vamos lá colocar nos pés do orixá. Funciona. Então isso funciona bastante. Acho que esse respeito, incentivo, né? É um incentivo bem bacana. E tem casas também, até você citou a mãe Márcia, né? Que ela tem matrizes que fazem também. E ensina uma mão de obra a fazer uns projetos, mexer com madeira, projetos de reciclagem. E a Casa do Candomblé, num todo, é muito importante você fazer uma oficina. Sim. Né? Você sabe costurar, ensina, sabe bordar, você ensina, sabe fazer uma unha. O acarajé. Tem várias baianas hoje em dia, é um meio sustentável. Sabe também, entalhar né? uma madeira, né? Fazer um aquidavi, um atori. Isso é muito importante, esses projetos. Tem um recanto do Pai Amor em Duque de Caxias, né? Do Pai Adailton, né? Ali pro lado do Pantanal e tal. E ele falou: Anderson, vamos fazer um projeto. Que ele é ferramenteiro, faz ferramenta de orixá, de exu, E ele falou: não, eu não vou cobrar nada. É o que faz a diferença, né? Mas uma andorinha só não faz verão. Você sozinho é muito complicado, né? Você quer ajudar uma criança, né? É até uma deixa para quem é pai e quem é mãe.
Você quer ajudar uma criança, está na casa de axé lá, fazendo o trabalho que a senhora faz, por exemplo, e o pai e a mãe não falam assim, não vou ficar aqui, não vai não. Né? O Vitor tinha conversado, fazer uma roda assim, pegar as crianças de axé, botar um fim de semana, dar uma aula gratuita, contar historinhas de orixá, lenda de orixás, né? Que tudo é uma base, né? De um começo, de libertar a mente para outras coisas. Mas às vezes o próprio pai, a mãe, impede, né? E a senhora já passou por situações assim? Já. O nosso projeto Raízes do Batuque, a finalidade dele era trazer essa criança para a percussão, para a roda de conversa, para a história de orixá, e o pai, a mãe, a tia, participar de uma mesa, uma oficina de artesanato, de costura, um lanche, e interagir naquilo ali. Já teve mãe, sim, que já não quis, porque a criança estava indo para macumba. Porque o projeto era dentro do terreiro, entendeu? Aí tirava a criança do Raízes do Batuque. É complicado? Tem sim. Dentro da escola, nós levamos o Raízes do Batuque para uma escola municipal que as mães evangélicas não deixavam as crianças participarem da percussão, que ensinava o axé, o jongo, tocou atabaque dentro da escola, tem a discriminação. Mas na igreja pode tocar o atabaque, né? Dizer que estão tocando, né? Pode. Isso aí, então tá bom. Então, pode se apropriar até do nosso acarajé. É um negócio... É verdade. É interessante que o que a gente tem percebido é que a Casa das Águas ela está com funções muito importantes junto à sociedade de Maricá. A senhora acabou de falar também da Márcia do Oxum, não é isso? Minha tia de santo, lá em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Ela também tem um projeto correlato. Ela tem um projeto da Matrizes que Fazem, que é bem interessante. Um projeto piloto na cidade. Sim, muito apoiado bacana. pela Veja bem, Petrobras. é interessante que a senhora está trazendo o candomblé não só no sentido tão somente religioso, né? Não só nas questões litúrgicas, sim nas questões sociais. Sim. Né? Quantas pessoas participam dessa revolução social que a senhora está promovendo lá em Maricá através do candomblé? A Casa das Águas é uma felizarda, porque eu tenho o pessoal, né, de cultura, o pessoal de produção cultural, eu tenho contador de história, eu tenho professores, e fizemos uma brinquedoteca. E naquela brinquedoteca, coisas acontecem ali. Agora vão desenhar os orixás na parede para mostrar, claro, numa linguagem infantil, né, Ogum, Oxóssi, Xangô, para que o pequenininho de 4 anos já saiba que o machado pertence a Xangô, a espada pertence ao Ogum. Então vai ser uma contação de história nesse nível, entendeu? Para a criança. E tem os instrumentos, e o pessoal gosta muito e acaba um trazendo o outro para a gente ampliar essa ideia. Para as crianças não ficarem correndo dentro da casa do candomblé, para ter o que fazer. O idoso, eu tenho muita preocupação com a limitação, porque eu tenho limitação nos pés. Então, assim, o idoso não pode ficar a noite inteira em pé numa cozinha, gente. Dá uma batata para o idoso, deixa o idoso sentado. Sem excluir ele da importância, porque a nossa casa de candomblé tem que ter idosos. Casa de candomblé que não tem idoso e não tem criança, não tem um ciclo, né? E esse projeto da brinquedoteca na casa de candomblé, veja bem. Pô, maravilhoso. Foi um Ele quartinho. é pioneiro? É pioneiro. Não, na casa de Márcia tem, da mãe Também Márcia tem? de Oxum tem. Tem a biblioteca infantil e tem a brinquedoteca. Então as senhoras são damas que estão realmente revolucionando a forma de se enxergar o candomblé, a leitura do candomblé. Eu poderia falar isso sem medo de errar, que a senhora está mudando a leitura do candomblé, não só como por dizer tão só de religião, mas também nesses aspectos sociais, na evolução, na preocupação com a criança. Olha, eu acho que o candomblé é perfeito.
O negro já fez tudo com perfeição. Basta a gente seguir os ensinamentos dos nossos ancestrais. Porque, veja bem, se você viajar no tempo, dentro de uma tribo, que a mulher tinha que conduzir o alimento, tinha que colocar as crianças numa atividade, os homens iam para a caça, os homens iam para a guerra, e tinha que ter liderança naquela tribo, e que fosse uma liderança matriarcal. Sim. Mas você vê a inteligência numa cidade de mulheres é uma coisa, a inteligência numa cidade masculina era outra coisa e funcionava. Né? Porque na terra de Obá só as mulheres conduziam, mas na terra de Xangô já não era assim, nem na terra de Oxóssi, nem na de Ogum. Então, eu acho que a gente só está dando uma formatação mais atual e seguindo o que os nossos ancestrais ensinaram, que é perfeito. O candomblé é perfeito. Claro que dentro das condições financeiras, né, de cada um, tem aquela casa de candomblé mais humilde, mas que tem energia à beça, tem aquela casa de candomblé com um pouco mais de recurso financeiro, tem aquela que é tombada, tem aquela que tem que fazer rifa, tem aquela que tem que fazer bingo, porque é uma obra que não termina, né? A casa de candomblé é uma obra que não termina, e você não pode só jogar pessoas dentro do roncó. Você não pode fazer uma legião de iaôs sem dar uma informação. Né? O candomblé não é mais porque é. Entendeu? Essa vela vai ficar aqui por quê? Porque tem que ficar aqui. Porque a gente não pode também negar, né? Uma explicação pequena que for. E aonde eu vejo as crianças soltas, as crianças brigando, é falta de atividade. Você tem que concentrar eles em algum lugar, né? Porque às vezes tem um preceito que fica chato para eles. Você vai acordar eles de madrugada, né? Então, se tiver um cantinho ali, vamos fazer uma horta. Eles adoram fazer horta. Vamos plantar. Vamos botar essa flor aqui. Deu ocupação, a paz reina no quintal. Impressionante. Tá. Então, assim como a Casa das Águas tem esses projetos, né? Existem casas de candomblé que não têm conhecimento de como adentrar. Como nós estávamos conversando anteriormente, a casa precisa ser legalizada, ela precisa, né, para poder começar a trabalhar esse tipo de projeto, esses projetos diversos. Né? Então, como elas devem fazer, a quem elas devem procurar para poder também participar, fazer com a sua comunidade. Geralmente a casa do candomblé começa com terreno, né, em algum lugar, seja próprio, seja alugado, seja herdado. Sim. Vou falar de uma maneira simples, né? Sim. Um terreno que você vai, constrói a sua planta. Só que antes de construir a sua planta, você pode pegar um estatuto, Sim. eleger uma diretoria. Sempre no terreiro tem alguém que gosta de digitar, tem alguém, né, que tem um secretário, uma secretária, vai digitar as normas daquele terreiro, vai dar um nome para aquele terreiro, vai dar uma certidão de nascimento para aquele terreiro. E vai levar esse documento ao cartório da sua cidade. De registro. Um cartório lá, um tabelionato. E lá o cartório vai fazer toda a verificação daquele documento. São várias certidões, entendeu? Não pode escrever alguém com inadimplência jurídica, e tem umas condições de funcionário público que não pode fazer parte da diretoria. Inadimplência jurídica, né? Jurídica. De SPC e não, Serasa SPC sem problema e Serasa nenhum. não. Teve passagem, né, pela polícia, então. E você, de posse desse documento, que lá em Maricá leva 30 dias para registrar, você vai para a Receita Federal da sua cidade para dar entrada no seu CNPJ. Vai pagar? Não, a Receita Federal não cobra. Não cobra.
mas você tem que levar o documento com todas as exigências atendidas, inclusive assinada por um advogado e por um contador. É uma exigência da Receita Federal. De posse do seu CNPJ, ali é um pente fino. Sim. Se passou pelo cartório, não vai passar pela Receita Federal. Eles colocam em exigência. E vai adiando prazo. Em quanto tempo eu tenho um CNPJ? Depende da análise da Receita Federal. Sim. Se tiver tudo certinho, o meu saiu em 30 dias. Entendeu? Mas é uma burocracia, é cansativo, tem despesa, mas é necessário. Sim. Traz os benefícios. Então, esses benefícios, como esses projetos, por exemplo, eu, quando meu barracão era em Araruama, eu fiz um contato com a mãe Márcia, né, de Oxum, de São Gonçalo, e eu levei uma atriz que fazem, fiz algumas oficinas lá em casa. Né? Então, assim, mas porque eu tive alguns contatos que me levaram até ela. E a pessoa precisa, para poder participar e ter, como faz? Uma orientação, Isso, né, orientação. de um projeto piloto. Antes da pandemia, tínhamos muito mais ações, né? Poderíamos ter mais reuniões. Agora, com a pandemia, reduziu bastante esses encontros, né? Espero que volte, que o governo volte a apoiar, que tenhamos dinheiro desses editais. Para você se inscrever num edital, você tem que estar 100% legalizado. Legalizada, por isso a importância do CNPJ, né? Se não tiver CNPJ, se não tiver uma ação social, um projeto cultural, Sim. em paralelo com a Casa do Candomblé, você não se inscreve em edital nenhum. E é onde está o dinheiro, Sim. que ajuda muito a Casa do Candomblé. O Itaú agora... E as cestas básicas também, Cesta né? básica, eu estou inscrita no Itaú, 80 mil reais, 100 mil reais o edital de povos de matriz africana. E 40% desse valor é para melhoria na Casa do Candomblé. Sim. Entendeu? O SEASA tem a distribuição de alimentos, de PA, de legumes e frutas. Tem que ter legalização. E assim, a senhora poderia dar, se a pessoa precisar dessas informações, a senhora estaria disponível para Sim, poder mas passar? só que no Rio eu não sei. Posso me informar. Alguma coisa relacionada à aposentadoria que o diretor de culto tem direito a partir... Não sei, eu soube que tem Sim, isso. Não sei. Tem a partir de 25 anos que a pessoa comprova. Antigamente não tinha os CNPJs. Então as pessoas provam através de cadernos de jogo, testemunhas e tudo mais. Posso me informar, não sei de É bem aposentadoria. interessante. Progan, EQUET, Tem né? muita gente que tem direito aí, Não Isso está sei. sendo veiculado aí em todos os meios nossos aqui nós temos acesso. Mas eu queria voltar a um assunto. É uma boa, né? Porque tem gente que não tem recurso nenhum. Sim. Vive a vida inteira na casa de santo. Nós já Né? descobrimos que através dessa nosso bate-papo, que a Casa das Águas tem uma função social, participa ativamente das atividades do município, tem uma brinquedoteca, mas nós sabemos também que a Casa das Águas tem um ateliê. Né? Temos. Foi edificado um ateliê onde muitas coisas são produzidas lá, e o telefone de Alorixá Márcia está passando aí agora, telefone da Casa das Águas. Só pode falar O um WhatsApp. pouquinho sobre WhatsApp. o WhatsApp agora é WhatsApp. Só pode falar um pouquinho desse ateliê, dessa atividade? Da onde que surgiu isso, gente? Não fui eu, não sou pioneira nisso, não. É porque tudo do candomblé é muito caro. A roupa é cara, o adereço é caro, o aparamento é caro, o couro, o tecido. Isso já surgiu lá dos antigos, né, Ó, mãe? Porque há muito tempo. eu sempre fiz as roupas dos orixás dentro de casa. Dentro de também, casa, né? E quando você tem artistas, né, para fazer o adê, o capacete, bordar, eu sou artesã. Eu adoro fazer roupa de santo, adoro bordar, adoro. Mas assim, vamos fazer um ateliê, pegar as costureiras de dentro de casa e fazer tudo aqui, gente, porque não dá para você ir para o ateliê do vizinho se Virou você profissão e meio de sobrevivência. em meio de sobrevivência, entendeu? O candomblé oferece isso, oferece um caminho enorme de atividades dentro do artesanato aqui, ó, para se ganhar dinheiro, Sim, ó. com madeira, reciclagem Aqui, de madeira. pallet,
Entendeu? Sim. Você faz várias coisas para ganhar dinheiro. E o ateliê da Casa das Águas tem essa finalidade.